Uma sexta-feira à noite, tocou o telefone, para mim, eu atendi, era um gerente de hotel dizendo, ó, nós temos aqui um hóspede com dor no peito. Era um juiz aposentado polonês, ele comprava pedras semipreciosas no Brasil e vendia em Nova York. E aí eu levei ele para o hospital, eu fiz um eletro, ele estava infartando, e aí quando nós estávamos no caminho para o hospital, ele perguntou assim para mim, você conhece meu filho? Eu falei, quem é seu filho? Ele falou, Peter Maroco. Quando eu terminei, ele veio para mim e disse assim, você já tem o seu revalida nos Estados Unidos, né? Eu falei, tem, é o SFMG, a gente chama em inglês. Você quer ir para Harvard? Aí eu convenci os meus sócios que eu ia passar um ano nos Estados Unidos. Passei 17. Doutor, falando em gerações, né, e tudo Sim. mais, pai, você veio de família de médicos ou você foi o pioneiro na sua Não, eu família? fui o pioneiro. Foi o pioneiro. Eu venho de família de pecuarista. Meu pai era um Tá. pecuarista. E é interessante porque eu tinha 8 anos de idade, eu estava dentro de um elevador no Rio de Janeiro e entrou uma pessoa e falou assim, eu sou um tuberculoso, acabei de sair do hospital. Aí eu perguntei para minha mãe, o que é tuberculoso? Ela falou, você não sabe o que é tuberculoso? Naquele momento decidi ser médico. Tinha 8 anos, eu me lembro direitinho, dentro de um elevador, ela me desafiou, eu pensei, eu vou saber a medicina inteira. Ai, que Foi delícia! dali que desencadeou tudo. E a Interessante, sua né? formação é Brasil mesmo, né? Eu fiz o meu curso de médico na Universidade Federal de Juiz de Fora. Uhum. Eu fiz pós-graduação na PUC, no Rio. Eu sou o primeiro mineiro a ser mestre e o terceiro brasileiro a ser mestre em cardiologia. Estava começando o mestrado, não existia em São Paulo ainda, todo mundo tinha que ir para o Rio de Janeiro. Eu fiz o meu mestrado e fui para nós construímos um hospital em Teófilo Otoni. E lá, uma sexta-feira à noite, tocou o telefone, para mim, eu atendi, era um gerente de hotel dizendo, ó, nós temos aqui um hóspede com dor no peito. Dá para Ai, você meu ouvir? Deus. Eu falei, ó, vou sair para um fim de semana longo, chama outro. Ele falou, já chamei 2, falaram a mesma coisa. Eu falei, estou indo. Aí cheguei lá e encontrei um indivíduo que era um juiz aposentado polonês, falava inglês muito pouco, eu também na época falava muito pouco. E aí ele comprava pedras semipreciosas no Brasil, que Teófilo Otoni é a capital das pedras semipreciosas, e vendia em Nova York. E aí eu levei ele para o hospital, fiz um eletro, ele estava infartando, infarto agudo. E aí quando nós estávamos no caminho para o hospital, ele perguntou assim para mim, você conhece meu filho? Eu falei, quem é seu filho? Ele falou, Peter Maroco. Eu não conheço seu filho pessoalmente, mas eu conheço os trabalhos, conheço, ele é de Harvard, eu sei disso e tal. Bom, conclusão, ele foi internado, 48 horas depois o filho dele vem para Teófilo Otoni para ajudar a tomar conta do pai. Falava português, porque era casado com uma brasileira, de americana, e fica ali 15 dias, e na véspera dele ir embora, o seu Maroco ia ter alta no dia seguinte, nós éramos 21 médicos no hospital, 3 proprietários, eu era um deles, e eu era o que coordenava o centro de estudos, e eu era o único cardiologista do grupo. E era meu dia de falar, arritmias na fase aguda do infarto do miocárdio. Nossa. Aí eu vi o Peter sentado na cadeira, na primeira fileira, eu pedi permissão aos meus colegas, falei, ó, o Peter está aqui, eu vou pedir permissão a vocês, eu vou falar no nível dele. Aí eu fiz uma apresentação de arritmias na fase aguda do infarto do miocárdio. Quando eu terminei, ele veio para mim e disse assim, você já tem o seu revalida nos Estados Unidos, né? Que eu formei em 72, janeiro de 73, eu fui na embaixada e fiz o revalida. Naquela época, não sei se ainda pode, não precisava ir nos Estados Unidos, eu fazia o revalida aqui mesmo. E eu tinha passado, 3 brasileiros passaram naquele ano, eu era um deles. Você já tem o seu revalida, não tem? Eu falei, tem, é o SFMG, a gente chama em inglês. Aí, você quer ir para Harvard? Eu falei, não quero, não quero não. Eu tenho o meu hospital, eu tenho minha clientela, eu ganho bastante dinheiro, sou bem conhecido. Não, obrigado. Aí passam-se 6 meses,
Eu ligo para ele para a gente continuar conversando, ficamos amigos. Eu falei, e aquela oferta que você me fez? Aí ele falou, está de pé. Você quer vir? Aí eu convenci os meus sócios que eu ia passar 1 ano nos Estados Unidos. Passei 17. Que barato, que barato. Exercendo a medicina lá como cardiologista. Eu fui trabalhar em Harvard, eu trabalhava no Peter Ben Brigman, medicina hospitalar. Eu nunca fui abrir consultório lá. Eu sempre trabalhei em hospital. Então eu fui trabalhar. O Peter Ben Brigman, hoje chama-se Brigham and Women's Hospital, é o hospital de Harvard mais acadêmico. E eu cheguei lá, enfrentei os preconceitos todos, e etc e tal. Eu tenho até uma história bonitinha para contar sobre como é que eu conquistei Harvard. Porque eu era bom cardiologista. Eu levantava a mão, estavam projetando o caso, eu já sabia no diagnóstico, eu queria mostrar que sabia. Eles não viam a minha mão levantada. Aí eu tinha as refeições no mesmo refeitório dos professores, porque eu era um fellow. Então, dava permissão para isso. E eu via os professores jogando um jogo chamado Mastermind. E eles ficavam ali empolgados com aquilo. Tinha o Mastermind, que tinha 24 mil permutações. Tinha o Super Mastermind, que tinha 64 mil permutações. E tinha o Grand Mastermind, que tinha 350 mil permutações. E eu vi os professores todos interessados naquilo. Eu fui numa livraria, comprei os livros de Mastermind, e à noite, ao invés de estudar medicina, eu estudava Mastermind, até estar em nível mundial. Aí um dia, estava lá no refeitório, e 2 jogando, um ganhou, terminou o jogo, um ganhou, o outro perdeu, o que perdeu levantou. Eu falei, posso jogar? Aí ele olhou para mim assim, quer dizer, senta aí, e eu ganhei dele. E ele chamou o outro, eu ganhei, ele chamou o outro, eu ganhei. Aí agora passaram a me respeitar, não porque eu era cardiologista, bom, mas porque eu tinha ganho deles. Eles passaram a me respeitar pelo Mastermind. Olha, que interessante. Você vê. Mas Harvard é um sonho é mais de um caminho que leva a Roma, não é verdade? Aí eu fui publicar com eles, trabalhava na unidade coronária, tratando infarto. E comecei a viajar para os congressos para apresentar os trabalhos. Então a sua vida acadêmica começou lá fora? Começou lá fora. Tá. Eu não sabia. Eu me lembro, o primeiro dia que eu fui para o hospital, eu fui conhecer o chefe do meu chefe. Eu me lembro que eu entrei na sala dele e ele falou assim, você sabe que médico sem gravata é como se estivesse nu? Foi assim que ele me recebeu. Ele me fez voltar em casa e pôr uma gravata. Aí eu falei, nunca mais ninguém me pega sem gravata. E aqui estou eu de gravata. Inclusive eu falei, em vez de gravata, eu vim à vontade. Mas você não me encontra fora de casa sem gravata. Você sempre me viu de gravata. Pois é, aprendi lá em Harvard. Olha isso. Aí a segunda coisa que ele fez, ele disse, como é que é o seu conhecimento estatístico? Eu falei, 0. Ele falou, então você não pode ser cientista sem entender de estatística. Aí ele me passou os livros, eu fui por autodidatismo aprender estatística. Eu tinha quem me respondia as questões. Aí comecei a trabalhar com eles, comecei a publicar. Foi. Mas foi muito... Fala, amor. Qual é o seu QI? Eu nunca medi, não sei não. Vou perguntar para minha mulher, porque ela... Deve ser imenso. É uma facilidade maior. Não, eu acho maior. que é mais dedicação do que qualquer outra coisa. É bem acima do normal, pelo amor de Deus. Mas eu posso contar um pouco da minha história para você. Eu comecei a dar aula de matemática, eu tinha 12 anos. Deus me livre. Eu era professor de matemática. Deus me livre. Professor de 14, 15. Eu, com 23 anos de idade, eu era professor da UEMESCAM, no Espírito Santo. Eu era acadêmico de medicina em Juiz de Fora e dava o curso de neuroanatomia na Universidade da UEMESCAM, em Vitória. Quer dizer, eu, com 23 anos de idade, eu já dava aula para universitário. E o brasileiro reconhece o seu valor? O brasileiro, enquanto eu era clássico, que eu seguia o drift, eu seguia a boiada, eu fui muito respeitado. Durante 12 anos, eu fui convidado como professor estrangeiro para falar no Congresso Brasileiro de Cardiologia. Se você perguntasse assim, onde é que vai ter mais gente? Onde o Laí Ribeiro falar. Então as pessoas ficavam penduradas na janela para me assistir. E depois de 12 anos, como professor convidado, dando aula, eu falei, chegou a hora. Eu acho que eu tenho que deixar de saber que colesterol é mocinho, não é bandido.
porque o colesterol é um importante nutriente no corpo. O cérebro, nosso cérebro é 2% do peso do nosso corpo e armazena 25% do nosso colesterol. Você acha que o Criador ia fazer uma sacanagem cósmica? Colocar um veneno dentro do cérebro e o cérebro carregar 25% de todo o colesterol do corpo e o cérebro é só 2%? Isso aí começou a me incomodar. Começou a me incomodar o fato de todos os hormônios serem feitos a partir do colesterol, os hormônios esteroides. Toda a membrana celular, o corpo tem hoje 37,9 trilhões de células. Agora está batido o martelo. Cada um fala uma coisa, mas agora chegaram à conclusão. Então vamos arredondar para 38. Tem 38 trilhões de células. Na parede celular tem colesterol. A vitamina D3, que começou a pegar fama, hoje é respeitada no mundo inteiro, que não é uma vitamina, é um hormônio. A vitamina D3, o precursor dela é o colesterol. É que você me dá, né? É, a vitamina que eu dou e o ômega 3 também, que eu gostaria que o senhor falasse depois do ômega. Então, até eu posso fazer o seguinte, aqui, ó, esse livro aqui, que tem quase 300 referências, esse livro sobre gordura, que faz bem para a saúde, e colesterol, que é mocinho, e as estatinas, que são perigosas, eu fiz questão de trazer um para a doutora Renata. Passo as suas mãos. Obrigada, doutor. Mas você também tem o seu. Tá bom? Obrigado. Mas o meu é mais fininho. Mas não se engane com isso, não. Esse livro aqui... É uma grande verdade esse título. Esse livro aqui, ele vendeu... Ele ficou 55 semanas em primeiro lugar, entre os livros mais vendidos do Brasil. Ele passou 3 anos e meio na lista dos mais vendidos. Ele está traduzido para 9 línguas. Está disponível em mais de 40 países. Esse é o meu carro-chefe. O sucesso eu trouxe para você. Eu que o digo. Legal. Muito obrigado, amor. doutor. É fácil de ler, que é fininho, né? É bem tranquilo. Vou ler. E concentrado, né? Porque você conhece a história daquele sujeito que escreveu para o amigo, que já começa escrevendo, pedindo desculpa? Não. A princípio, eu te peço desculpa, que eu gostaria de escrever uma carta curta, mas eu não tive tempo para isso. Porque para você falar com menos palavras, você tem que trabalhar mais, Exato. Não é verdade? É verdade, é verdade. É. Doutor, e você sente a diferença da medicina de lá dos Estados Unidos? Você sentiu, na verdade, quando você voltou para cá, para o Brasil? Não, eu acho que a medicina lá está tão comprometida quanto a daqui. Quanto daqui. A medicina daqui é maravilhosa, né? Mas o que está acontecendo é que o mundo está todo envenenado. A água que nós bebemos está envenenada, está contaminada. A comida está contaminada. O solo está contaminado. Quer dizer, o ar está contaminado. Então, a gente está adoecendo muito. Uhum. A poluição eletromagnética é um absurdo. Um absurdo. O 5G, claro que todos nós gostamos, porque ajuda na tecnologia, mas não vem de graça. Nós pagamos um preço grande por 5G. Ele afeta a gente mais, entendeu? Uhum. Então, essa intoxicação é geral, é no mundo inteiro, cada vez mais. Aqui no Brasil, isso é agravado ainda pelo agrotóxico. O Brasil é o primeiro per capita no mundo em uso de glifosato, que é um dos piores, que é o Roundup, que é o nome comercial. O agrotóxico, a agricultura toda. E o outro problema grande, você vai concordar comigo no minuto, é o seguinte, é a monocultura. Vou dar um exemplo. Você planta, você vai ler um livro sobre tomate, lá vai estar dizendo para você que tomate tem selênio. Isso é no livro. Se eu compro o tomate e é monocultura, e o produtor de tomate planta tomate sempre do mesmo jeito, e no final do ano ele põe um adubo, que é de nitrogênio, potássio e fósforo, que não tem selênio, o selênio que tinha naquele terreno acabou. Então, o tomate não consegue fazer o selênio do nada. Entendeu? Então, no livro fala que tem, mas na realidade o tomate que está na sua mesa não tem. Não é aquilo. Por melhor que você tenha a sua mesa, mais bem organizada, tem um pouco disso, tem um pouco daquilo, tem um pouco daquilo, na teoria sim, na prática não. Hoje, pelo menos é a minha opinião, para você ter saúde completa, você tem que suplementar. Não tem outro jeito. Entendeu?
A suplementação hoje tem que fazer Faz parte da sua dieta. É o que você faz Eu comigo, sempre né? falo isso, isso é uma coisa que eu aprendi até, né, nas suas aulas e tudo, Sim. mas assim, na prática mesmo, o pessoal acha que suplementar é coisa de americano, Não. né, tem essa coisa besta de achar isso, né, essa cultura ignorante, vamos dizer assim, né, mas a gente que acompanha os nossos pacientes, a gente sabe o quanto é importante. Nós vivemos num país tropical e 96% dos brasileiros têm deficiência de vitamina D3. 96% têm deficiência de vitamina D3. Mas por que foi falado só agora, né? Porque assim... vem efeito estufa, buraco de ozônio, vai somando, né? Sim. E também é o seguinte, em 1900, isso é uma estatística americana, tá? Em 1900, 75% das pessoas nos Estados Unidos trabalhavam ao ar livre. Em 2010, só 10% dos americanos trabalham ao ar livre. Nós aqui não tem ninguém que trabalha ao ar livre, dentro desse estúdio aqui, né? O carro está na garagem, você sai de manhã, chega à noite, você não toma sol. E o sol, que era o nosso herói, passou a ser bandido. Você evita o sol. Você tem o que eu chamo de uma doença, me desculpe. Eu chamo de heliofobia, que é o medo do hélio. Hélio é sol. Eu tenho medo do hélio, entendeu? Então a pessoa tem uma heliofobia. Foi criado isso, né? Criaram isso, lavagem cerebral. Então deixa eu trazer uma estatística interessante que vai fazer vocês pensarem. E você que está nos assistindo. Olha só, em 1900, 75% das pessoas trabalhavam ao ar livre. Em 2010, só 10% trabalhavam ao ar livre. Ou seja, fugiram do sol. Em 1900, não existia câncer de pele. Era descrito um caso, outro caso, mas de um ponto de vista prático, não existia câncer de pele. Em 2010, câncer de pele é o principal câncer. Você agora vai culpar o sol? Se foi de 75% trabalhando ao ar livre para 10%, todo mundo fugiu do sol. E aí? E os câncer de pele, que não existia em 1900, agora em 2010 já era o principal câncer de todos eles somados. Se você somar todos os cânceres, o de pele é capaz de ganhar deles todos, juntos. Eu tive um. Então. Só que eu não liguei, eu tomo sol. Mas sério. Eu operei e voltei para o sol, claro. É claro, quando eu falo helioterapia, eu chamo de o uso inteligente do sol. Eu não estou dizendo aqui para você ficar um dia inteiro no sol. Eu estou dizendo para você ficar 20, 30 minutos, dependendo da sua cor de pele, você ficar 20, 30 minutos, que vai te dar mais ou menos 15 mil, 20 mil unidades de vitamina D. Então, para a gente produzir a vitamina D, a gente precisa tomar o sol. Independente se a gente suplementa, nós precisamos do sol. Mas o sol te traz outras coisas que a suplementação da vitamina D não traz. Ele tem um raio chamado NIR, que nós traduzimos aqui por infravermelho curto. Esse infravermelho curto, que é o NIR, NIR, esse NIR, ele estimula a mitocôndria a produzir ATP. Então, 15 minutos no sol te dá uma energia enorme. Mitocôndria, amor, é uma organela dentro da célula. É uma organela, que produz a energia da gente. Há 2 bilhões de anos atrás, a mitocôndria era uma bactéria. Eu vi esse Você viu isso? Eu vi. Era uma bactéria que vinha trabalhar dentro da célula. Aí um dia, há 2,5 bilhões de anos atrás, a célula teve uma conversa com ela. Já que você vem trabalhar aqui todo dia para mim, por que você não muda para em casa? Nós fazemos uma casinha para você aqui dentro, você passa a ser um dos nossos. Você vai ser a organela. Ela falou, venho com uma condição, tem que levar meu DNA. Aí ela tem o DNA do núcleo e tem o DNA mitocondrial. Muita gente não sabe que nós temos 2 DNAs totalmente diferentes. E o DNA mitocondrial veio da sua mãe, que veio da sua avó, que veio da sua tataravó. Nós podemos chegar em Eva. É assim que a gente faz a árvore genealógica, pela mitocôndria, pelo DNA mitocondrial. Que olha, muito legal. E essa loção que a gente protetor solar atrapalha esse D3? Deixa eu te falar, eu já até defendi um processo por causa disso. Então, ninguém pode me processar pelo mesmo, por exemplo, 2 vezes.
Então eu já fiz uma defesa de 278 páginas. Mas você ganha todas. Porque eu mostro a verdade, né? Exato. É verdade. Porque é o seguinte, quando você tem um filtro solar, hoje já mudou. Quando eu comecei a falar de filtro solar, há 15, 20 anos atrás, você não tinha filtro solar com PPD. Você tinha só fator de proteção solar, que é 10, é 20, é 50. Mas aquilo ali bloqueia o UVB. E quem causa o dano é o UVA. Então você está bloqueando o mocinho, de novo. Entendeu? E assim, se você está usando um fator de protetor solar 50, você está multiplicando por 50 o seu MED, MED. Ou seja, se o seu MED, o tempo que leva para você ficar vermelho no sol, é meia hora, se eu estou usando 50, você agora vai poder ficar 25 horas no sol. Onde é que você vai encontrar 25 horas contínuas de sol no planeta? Não existe. Não existe. Você está passando demais. E acaba pagando um preço por isso, entendeu? Porque muitas das coisas que estão ali têm estrogenicidade. Ele entra no seu corpo e funciona como hormônio feminino. Entendeu? Realmente Então você tem que sobre fazer... isso. E tem gente que nem vai ao sol, passa o protetor solar, depois põe a maquiagem e vai para o consultório trabalhar. Mas você está se protegendo de quê? O carro está na garagem, você vai entrar no carro, você vai sair, você vai dirigir. Você vai lá, você está protegendo o quê? E as pessoas... é a luz. Eu sei, mas isso que o filtro solar não protege isso, não. E as pessoas, elas têm uma dificuldade de saber, de entender que a nossa pele, ela absorve as coisas, né? Absorve mais do que a boca ainda. Mais do que a boca. Mais do que então a boca. isso é um pouco falado, Tudo né, aquilo que você não pode colocar na boca, você não pode colocar na pele. É isso. muito comum isso, as madames, as senhoras, as mulheres, para agradar o marido, ela toma o banho no final da noite, no final do dia, passa um creme no corpo todo. Muitas vezes aquele creme vem do petróleo. Muitas vezes não, 99%. Vem do petróleo. E aquilo que vem do petróleo é absorvido. E agora aquilo entra no corpo e tem uma certa estrogenicidade, traduzindo em miúdo. Estrogenicidade faz você engordar, faz o homem criar mama, faz o homem criar bumbum, e você fica... Aquilo não sai do seu corpo. Aquilo só sai com suor. Se você é uma pessoa que faz ginástica e sua, tudo bem. Mas e aquela pessoa que não sua? Como é que fica? Então, esses venenos que só saem com suor, ou você faz ginástica, que nem todo mundo está disposto. A maioria fala assim, não tenho tempo. Eu falo, mentira. Você tem tempo, você arruma tempo para assistir o seu filme, a sua luta, o que você quiser. Você não arruma tempo para fazer ginástica. Não é tempo. É falta de energia. A pessoa está cansada, não tem disposição para ginástica, então ela fala assim, não tenho tempo. Bom, isso é um jeito. Agora, o jeito mais bonito que tem, que eu ensino para as pessoas, é sauna seca. Ah, não me diga. É um remédio. Que a gente tem em casa que eu moro há 8 anos numa casa, eu nunca... Eu faço todo... Não fiz hoje. Mas você pode perguntar à minha mulher que está ali, ela vai te falar que eu faço... Todos os dias, 20 minutos. Sauna seca. Explica pra gente por que que... O que é seca? Qual que é o benefício da sauna seca? Benefício? Você conhece a palavra chaperona? Já ouviu falar? Chaperona? É dama de companhia. Se for no dicionário, chaperona é dama de companhia. Nós produzimos chaperonas. Vou explicar no minuto. As chaperonas são chamadas Heat Shock Protein. Proteína de choque, de temperatura. Se nós esquentarmos muito o nosso corpo, ou esfriarmos muito o nosso corpo, quando você esfria chama crioterapia, se nós esquentarmos muito o nosso corpo, ou esfriarmos muito o nosso corpo, nós vamos estimular as chaperonas. A chaperona, ela tem a seguinte, chaperona quer dizer dama de companhia. As chaperonas são proteínas, que quando uma proteína nasce, eu vou criar um efeito metafórico aqui, quando ela é formada, quando ela nasce, muitas vezes ela nasce com defeito. Não tem gente que nasce sem mão, que nasce sem braço, que nasce com... Pois é, também acontece no corpo. Uma proteína, já que é produzir tanta proteína por dia, uma proteína nasce com defeito. A chaperona vem, pega ela pela mão e diz, vamos lá no proteossoma. Você vai ser picada em aminoácidos. Então não deixa
a proteína doente seguir caminho. Ela pega aquilo. Então você imagina, se eu esquento o meu corpo todo dia e ele estimula as chaperonas. E agora eu tenho proteína como se fosse uma polícia tomando conta. Se nascer uma proteína doente, ela pega aquela doente, leva para o proteossoma destrói ela. Então existe um aparelho dentro do nosso corpo para destruir as proteínas que nascem com defeito de nascença. E a sauna seca, qual a temperatura alta? Por que sauna seca? Porque na sauna úmida, você usa a água da rua. Mesmo se fosse a do filtro, o problema é o cloro. Tá? O cloro é um problema sério. Quando você esquenta, o cloro é muito volátil, ele vira um gás. Então, quando você está na sauna úmida, você está recebendo esse gás, você está respirando. Esse gás, esse cloro que entra, ele vai competir com o iodo da sua tireoide. E como ele ganha, porque o flúor, cloro e o bromo são mais bullying, são mais valentões do que o iodo, eles tiram o iodo da jogada. Então, o seu hormônio, estou falando metaforicamente, fica mais fraco. Então, se você faz sauna úmida todo dia, eventualmente você vai engordar, vai ganhar mais peso e, eventualmente, você vai envelhecer mais cedo. Gente, olha isso. Porque as pessoas têm uma sensação contrária, né? Porque do suar e tudo mais. Tô perdendo calorias, tô perdendo aqui, né? E deve perder também eletrólitos, né? Você pode ver, a pessoa que faz sauna todo dia, seca, você olha nela, a pele dela é diferente, não tem ruga. Eu vou fazer 78 anos. Hoje esvaziar. A sauna. Hoje esvaziar aquela sauna. Só tem treco lá na sauna. Beleza. Porque eu achava que acho que é muito sufocante. Aquela sensação, Aquela né? sensação do calor, do seco. Não, você acostuma com aquilo em 5 minutos. É uma questão só de acostumar, não tem problema nenhum. Eu faço todos os dias, é sagrado. Eu posso não janto, mas faço sauna. A sauna, ela mexe um pouco com a pressão, com o sistema nervoso autônomo, alguma coisa ou não? Se mexer é para melhor. Ok. Se mexer é para melhor. Tem gente que faz o calor justamente para tratar a dissociação. Bacana. Tá.